Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar daqui em instantes. Como é de praxe, vamos pedir para colocarem de onde são, por favor, enquanto todo mundo vai entrando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. São Paulo. Ribeirão Preto. BH, Bahia. Osasco, legal. São Joaquim, da Barra, Maringá, Barbacena, Maringá, Pirassununga, São Carlos. Olha, tem gente da minha terra alugada, São Bernardo. Santos, Porto Alegre. São Caetano, Guanambi. Capital. Bastante. Araçatuba, olha, estamos assim bem... Sim. Bem otimizados. Sim, Brumadinho. Acho que a gente já pode começar. Professor Miguel, queria agradecê-lo. Doutor Fábio está aqui já, com a caneta em mãos. Doutor Miguel, queria agradecer o senhor ter aceito o convite. Eu não consigo falar doutor Miguel também. A gente é amigo, acaba que a gente fica Miguel, Roberta, igual Roberta com o Rodrigo. Está ótimo, pronto. E é sempre um prazer poder ouvi-lo, sempre, e sempre traz ensinamentos. O senhor que vai ser o grande homenageado do IEPREV, agora semana que vem, do Congresso, né, 17, 18, 19, e até eu conversei com a Ana Paula Fernandes, e assim, eu sei das qualidades do Miguel, mas qual que foi a determinante para que ele fosse escolhido? Aí ela vou até foi uma grata surpresa, né? Ela falou que pela sua simplicidade, pela humildade quando ensina. Então, é um grande professor, muito reconhecido. Eu queria passar agora a palavra para a Roberta para dar uns recadinhos para depois apresentá-lo formalmente. Boa noite, Adriana. Boa noite, doutor Miguel. Seja muito bem-vindo à Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Pindas. Se sente muito honrada com o fato do doutor ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo virtualmente ao Pindamonhangaba. Espero que não falte oportunidades para o senhor conhecer a nossa terrinha pessoalmente. Muito bem. Bom, eu tenho 3 recadinhos antes de passar a palavra para o doutor Miguel iniciar a exposição dele. A primeira é que nós conseguimos um super cupom de desconto para vocês, para todas as pessoas que estão assistindo o nosso webinário, para o curso que o professor Rodrigo vai ministrar nos dias 22, 23 e 24 de setembro, com o seguinte tema: Desvendando o Decreto 10.410 de 2020. Eu vou colocar aqui no bate-papo o link que já vai gerar o cupom promocional, desconto de 25% no valor do curso. Segundo recadinho que eu tenho para vocês é que, mais uma vez, nós renovamos a parceria com a editora Lujur e também conseguimos um cupom de desconto para todos vocês que estão presentes aqui no nosso webinário. Esse desconto é de 10% na aquisição de qualquer obra da editora. Também vou colocar para vocês aqui no bate-papo o cupom de desconto e o site e as informações de como utilizar esse cupom. Tá joia? E aproveito a oportunidade para convidá-los para a nossa próxima quinta-feira previdenciária. Nós teremos como palestrante a professora Ana Júlia Vans, tratando do tema Como montar um requerimento administrativo perfeito à luz do decreto 10.410. Então, desde já estão todos convidados. Vou devolver a palavra para a doutora Adriana para fazer a apresentação do nosso professor de hoje. Todos com canetas em mãos para anotar as brilhantes explanações do professor Miguel. Tenham todos um ótimo evento. Miguel, eu tenho um livro seu, está na 11ª. Você me presenteou 2 anos lá em Campos, no evento de Campos. Olha a cara nova, chegou essa semana. Ai, que lindo! 12ª edição, agora Perfeito. Está pela editora Ridel. Está atualizado até o decreto 10.410. Perfeito, né? Perfeito. Então, tem os assuntos todos de benefício, custeio, lá elencados.
E o que eu vou fazer? Eu vou copiar o capítulo de ação regressiva, a parte de ação regressiva, eu te mando e você sobe junto. Perfeito, perfeito. Tá? Então, hoje o assunto é de ações regressivas com o professor Miguel Varte Júnior, que é graduado em Direito pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, tem especialização em processo civil pela UniFMU, de 94, mestrado em Direito pela PUC São Paulo e doutorado também pela PUC, professor, procurador federal desde 1994, professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu da PUC de São Paulo e professor assistente doutor da PUC de São Paulo também, atuando principalmente nos seguintes temas: direito previdenciário, custeio e benefícios e previdência do servidor público. Palestrante, autor de várias obras de direito previdenciário, iniciou a especialização da Faculdade de Direito lá de São Bernardo e é autor de diversas obras, a mais recente, igual ele nos mostrou aqui. Está com a palavra, doutor. Então, agradeço primeiramente o convite feito e agradecimento feito na pessoa da doutora Adriana Oliveira, né? Falarei doutora só agora, né? Pelo aspecto pro forma, depois é só Adriana. E um tema que ela sugeriu foi exatamente sobre ações regressivas. Esse tema é um tema muito caro, porque ele está ligado com a questão da efetividade dos direitos fundamentais sociais do trabalhador. E essa efetividade no que tange a garantia de um meio ambiente laboral, o meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado. E este é o enquadramento do tema, ou dentro do grande recorte. Isso nos permite passear por alguns aspectos. A ação regressiva, ela tem que ser e deve ser entendida sob este espectro e desta maneira. Daí porque a gente fala que o tema de ações regressivas e ação regressiva em si, ela tem um caráter ressarcitório, um caráter indenizatório, mas para além deste caráter indenizatório, ressarcitório, ela tem um caráter educativo, no sentido de que o retorno, a recuperação dos valores gastos pelo sistema, por conta de que a empresa não cumpriu com as obrigações trabalhistas, com as NRs e gerou acidente, lógico que isso é louvável, mas além disso, seguir como um alerta para a necessidade da efetivação e do cumprimento das obrigações trabalhistas, das obrigações relativas à questão de saúde e segurança do trabalhador. E hoje, quando nós falamos em ação regressiva ou em ações regressivas, nós já temos uma classificação. As ações regressivas laborais ou ação regressiva decorrente de acidente do trabalho, a ARA, é a primeira e aquela que é introduzida pelo artigo 120, 121 da Lei 8.213/91. Mas nós temos que ter bastante atenção e manter-nos atualizados que a Lei 8.213 sofreu alteração por força da medida provisória 871, convertida na Lei 3.846, de junho de 2019. E por conta desta alteração, hoje, nós temos duas espécies de ações regressivas. Hoje, o atual artigo 120 nos traz a seguinte redação: a Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de negligência quanto às normas, padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para proteção individual e coletiva, e inciso 2, violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Isso nós temos um ampliar, porque quando se iniciaram as discussões
e o ajuizamento das primeiras ações regressivas de violência doméstica e familiar contra a mulher, foram muitas discussões no sentido de que estaria havendo um desvirtuamento dos fundamentos do direito previdenciário na busca e na tentativa da autarquia previdenciária buscar esse ressarcimento dentro do recorte e dentro da possibilidade para que houvesse este ressarcimento do próprio sistema. E lembrando, os recursos da autarquia e INSS, eles não pertencem ao governo federal, não pertencem à União, é um patrimônio de todos os contribuintes, sejam trabalhadores, sejam não trabalhadores, sejam segurados obrigatórios ou não. Então, isto aqui é o primeiro ponto, o primeiro aspecto que nós precisamos ter muito claro quando vamos falar sobre ação regressiva. E para essa instrumentalização da ação regressiva, foi necessário o estabelecimento, no primeiro momento, de convênios administrativos entre vários órgãos, entre poder executivo, poder judiciário, no sentido de se identificar e também haver um compartilhamento de dados no tocante aos acidentes de trabalho, notadamente em relação aos acidentes de trabalho que causam morte ou que geram amputação grande, certo? Ou uma amputação significativa. Isso faz com que se estabeleçam convênios administrativos entre Ministério Público, certo, do Trabalho e INSS e AGU, entre a própria Justiça do Trabalho, não só no âmbito dos TRTs, mas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, também entre hoje a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no sentido de troca desses dados e de ocorrências para que possa haver exatamente a análise do acidente do trabalho, o que ele causou, já com um suporte pela questão da fiscalização do trabalho, da auditoria do trabalho, em que se aponta se houve negligência, se houve descumprimento de NRs, quais as situações geradoras, e já houve análise in loco, né? O auditor já esteve na empresa, já esteve junto ao ambiente, ao local onde este acidente ocorreu. E sempre também precisamos deixar claro que não é todo e qualquer acidente que gerará uma ação regressiva em decorrência de acidente do trabalho. Porque se a empresa tiver como comprovar que cumpriu a sua obrigação legal, que usou todos os protocolos, né, para utilizar, né, a linguagem corrente do momento em relação à efetivação da proteção do trabalhador, quem tem hoje a responsabilidade de efetivar e fazer o pagamento das prestações acidentárias do trabalho é o Instituto Nacional do Seguro Social. Não que ele tenha um monopólio, porque o monopólio já fora quebrado na emenda 20, volta e se mantém o não monopólio na emenda 103, mas para que seguradoras do ramo privado possam atuar nesse nicho de proteção, né, que é próprio aqui do acidente do trabalho, há necessidade agora, por força e redação da emenda 103, da edição de lei complementar. E obtido este convênio, obtido esses documentos, ou mesmo com a denúncia ou com o envio de informações acerca da ocorrência do acidente do trabalho, isto vai gerar o início de um procedimento de investigação prévia, que é o famoso PIP, em que se vai verificar, por conta de documento enviado por esses órgãos conveniados, de documento enviado, às vezes, ou de uma denúncia enviada por pessoas, por cidadãos integrantes da própria sociedade. Então, caberá ao INSS, porque ele é o autor
da ação regressiva, ele está no polo ativo desta ação, analisar esses documentos e, no curso e durante este procedimento de investigação prévia ou preliminar, pode ser que se chegue aos seguintes resultados. Primeiro, a não comprovação ou a ausência do ato ilícito. Ora, se não tem a comprovação ou está ausente o ato ilícito, não há que se falar em prosseguimento deste PIP ou em um ajuizamento de ação regressiva. E aí esse procedimento, que por enquanto é um processo administrativo, ele será arquivado, devidamente arquivado, com uma nota técnica, né, informando e justificando, e será arquivado. Como também será não ajuizada ação regressiva e, consequentemente, o PIP será arquivado quando não há a comprovação do dolo ou da culpa. Nós estamos diante de uma ação de caráter ressarcitório. Portanto, a necessidade expressa, de acordo com o nosso ordenamento, da comprovação pela parte autora da presença, da existência do dolo ou da culpa. Uma outra hipótese em que não haverá esse ajuizamento, quando não há a presença ou quando não se identificou, não existe a causalidade entre a ação ou a omissão ilícita e o evento que gerou o acidente do trabalho e, consequentemente, a prestação previdenciária acidentária. Por vezes, até tem todos esses elementos. Tem ato ilícito, tem culpa, tem dolo, tem nexo de causalidade, porém, não houve a concessão de benefício. Se não houve concessão de benefício, não há nada a ser ressarcido, não há nada a ser indenizado ao fundo do regime geral de previdência social. Isso ocorre em que situações? Notadamente, ou quando ocorre o acidente do trabalho, estão presentes elementos, mas há uma recuperação em até 15 dias, situação menos presente, situação mais presente nesse corte que nós estamos falando, questão de morte. A morte, porém, este segurado não tem dependentes habilitados, ou não tem dependentes que buscarão a pensão por morte acidentária. Então, essas são as hipóteses ou as situações do não ajuizamento da ação regressiva, né? E mesmo também diante daquela situação do segurado que já estava aposentado e continuou trabalhando dentro das possibilidades autorizadas no nosso sistema legal. Se o acidente ocorre com este segurado já aposentado, não vai haver a geração e oneração do sistema. Até porque não será gerada uma nova prestação. Logo, também, não é o caso de prosseguimento, é o caso de encerramento, de arquivamento deste procedimento de investigação prévia. Por isso que se diz que, encerrada essa fase, o PIP será arquivado, sobrestado, certo? Porque, em algumas situações, o benefício pensão por morte não foi concedido. Porque o dependente foi buscar a proteção, se habilitou, porém foi indeferida a pensão. E, nessas situações, identificando-se que houve um pedido, um requerimento de pensão, que foi indeferido, que há recurso administrativo, ou mesmo, em decorrência do indeferimento, houve o ajuizamento de uma ação judicial, esse PIP não será arquivado. Ele ficará sobrestado e se manda para que o INSS comunique à Procuradoria Federal exatamente quando houver implementação ou recurso administrativo provido no sentido de conceder a prestação ou mesmo o cumprimento de decisão judicial neste sentido. Isso aqui tudo é bem interessante. A ação regressiva, ela se funda, ela se baseia na responsabilidade civil. E responsabilidade civil que aparece, que surge no momento
do não cumprimento das normas de prevenção. E no momento em que quem é responsável pelo cumprimento não as cumpre, nós estamos diante da configuração do chamado ato ilícito, certo? E aí, ocorrendo este ato ilícito sendo configurado como ato doloso ou culposo, se abre a possibilidade, e hoje nem a possibilidade, né, pela previsão legal, com a obrigatoriedade do ajuizamento da ação regressiva. Porque o artigo 120 não diz poderá propor. O texto fala, atualmente, em ajuizará. Né? O INSS ajuizará. Então, essa responsabilidade civil, que o não cumprimento das medidas de prevenção gera um ato ilícito, pode ser caracterizado este ato ilícito por uma ação ou por uma omissão. Omissão, quando não há o cumprimento das normas, das NRs, das previsões que estão lá na CLT, que tratam sobre a prevenção e saúde do trabalhador. Ou pode ser este ato ilícito na vertente de ação. E isso se dá muitas vezes quando há determinação de que a produção não se interrompa, mesmo se sabendo ou se detectando que o maquinário ou equipamento apresenta alguma anomalia. Ou mesmo quando se faz aquelas gambiarras na máquina e para que ela continue funcionando. E muito comum qual é? Alguns equipamentos ou alguns itens de segurança de máquina, principalmente máquinas em que a possibilidade de inserção de parte do corpo tem que ter mecanismos não só físicos, mas hoje também eletrônicos, no sentido de detectar a presença de um corpo estranho e esse maquinário ser travado. E muitas vezes, como isso ocorre frequentemente, isso tem, sob a ótica, né, de alguns empresários, gera um custo maior, eles desacionam, certo? Ou retiram este equipamento de proteção, ou esse instrumento de proteção. E aí seria um exemplo só, né, desse ato ilícito numa versão ou numa modalidade ativa. Então, esse ato ilícito como conduta omissiva ou comissiva. E isso aqui é interessante, porque abre-se uma oportunidade de atuação dos profissionais da área do direito. Hoje já se fala até no direito previdenciário empresarial, e que vai atuar nessas áreas de intersecção do direito previdenciário com o meio ambiente laboral, com o direito do trabalho, no sentido de capacitar de esse profissional do direito fazer consultoria, e não só consultoria, também a questão de ajuste dentro da documentação exigida pela legislação, para que rotinas que são exigidas legalmente sejam feitas e que sejam produzidos documentos que comprovem que foram feitos. Porque não basta fazer, tem que se ter documentação jurídica hábil, adequada, para comprovar que a empresa, no momento em que ela venha a ser instada ou citada numa ação regressiva, ela dizer: a minha parte que a legislação determina, eu cumpri. Estão aqui os documentos. Porque no momento, já no curso da ação regressiva, não basta a empresa simplesmente alegar: ah, mas foi o primeiro acidente grave, foi o primeiro acidente fatal, né? Nunca tinha ocorrido. Porque isso, juridicamente, não sensibilizará o juízo, né? Não trará elementos para que o juízo possa exatamente verificar os fatos trazidos pela parte autora,
a defesa e os fatos e documentos trazidos pela parte ré, para que ele possa fazer a síntese que vai estar dentro ou contida na tutela jurisdicional. E este dever de ressarcir que surge decorre da culpa em sentido amplo e estrito. E aqui nós estamos no ambiente de direito civil, né? Porque quem define o que é culpa em sentido amplo, responsabilidade civil, é o Código Civil. E aí a culpa em sentido amplo, o que nós devemos entender? Como a violação de um dever jurídico imputável a alguém, em decorrência de um fato intencional ou de uma omissão de diligência. Então, isto é a culpa em sentido amplo. E também temos a culpa em sentido estrito. E esta culpa em sentido estrito compreende a imperícia, a imprudência e a negligência. E todos nós tivemos lá, na nossa graduação, no direito civil, exatamente a verificação e a identificação das diferenças sutis, né, da imperícia, da imprudência e da negligência. Tudo isso compõe culpa e uma culpa em sentido estrito, né? A imperícia é quando alguém que não tem habilidade para fazer algo, o faz, certo? Então, se deixar, por exemplo, um trabalhador que não foi treinado para operar guindaste, operar, isso caracterizaria uma culpa em sentido estrito, na modalidade o que aqui de imperícia. Por quê? Quando se contrata um trabalhador, ele é contratado verificando-se as habilidades, os cursos, os treinamentos e uma profissiografia, certo? E aí não, mas o operador de guindaste teve uma dor de barriga e precisou sair por 10 minutos, né, para resolver uma situação emergencial. E aí o assistente, o ajudante que estava próximo diz, olha, como não pode parar, assume o comando e vai operar, né? Isso parece que é um exemplo tão absurdo, né, cerebrino, mas ocorre muito mais do que se gostaria, ou do que se verifica, né, do dia a dia dentro deste ambiente. A imprudência se está exatamente quando se sai daquele dever mediano que todo indivíduo tem, certo? De cumprir. Quando se acha que se é otimista em excesso e que nada vai acontecer, que o raio só cai na casa do vizinho, né? E aí se estaria diante da imprudência ou da negligência, quando exatamente os padrões, os procedimentos adequados não são cumpridos, né? Que são literalmente negligenciados, são deixados de lado e são afastados. Então, aqui a culpa tem que estar presente ou o dolo, né? O dolo é mais difícil. Na maior parte das ações regressivas decorrentes de acidentes do trabalho ou acidentárias, o que se identifica é a culpa em sentido estrito ou em sentido amplo. E essa proteção que é dada e efetivada pelo sistema previdenciário para quem tem contato com risco acidente do trabalho deve ser suportado, por óbvio, por quem é o gestor do regime geral, no ambiente padrão. Mas em havendo essa geração fora do risco normal, em havendo quem causou capacidade econômica, ele deve ser chamado para que ressarça, para que devolva, para que restitua estes valores para o fundo do regime geral de previdência social. Isso aqui é importante, porque aqui nós começamos falando que nós estamos trabalhando numa dimensão de direitos fundamentais sociais. E aqui nós temos um aspecto muito
importante. Porque, geralmente, quando nós pensamos em direitos fundamentais sociais, nós pensamos em prestações, direito prestacional, estão previstos e determinados na Constituição e cujo devedor das prestações é o Estado. Mas aqui nós vemos a dimensão dos direitos fundamentais sociais dentro desta dimensão vertical. Mas, nas ações regressivas, nós percebemos e identificamos a aplicação e o suportamento da efetivação dos direitos fundamentais sociais pelos particulares, certo? Hoje, não só na vertente dos particulares empresa, mas dos particulares lá na versão da ação regressiva em decorrência de violência doméstica ou familiar. Sobre isso, tem uma obra sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais sociais de Wilson Stenmetz, que é da editora Malheiros e que vale a pena a leitura e o aprofundamento para quem gosta deste tema ou os aspectos reflexos de direitos fundamentais sociais e linkado aqui diretamente com a ação regressiva. O artigo 121 da Lei 8.213, ele diz: o pagamento das prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos no inciso 1º e 2º do caput do artigo 20 desta lei não exclui a responsabilidade civil da empresa ou do responsável pela violência doméstica e familiar, certo? E o que é que se vai cobrar na ação regressiva? Exatamente o valor do ressarcimento do sistema. E aqui tem um outro ponto que nós precisamos observar com cautela. Como nós estamos diante de prestações de caráter continuado, no momento do ajuizamento da ação regressiva, na maior parte das vezes, o que nós temos? As prestações vencidas e que já estarão compondo o valor da causa. E também nós temos as prestações vincendas, que vão além para as 12, certo? Ou, hipoteticamente, poderão ir para além das 12, mas que projetará efeitos à decisão judicial. E isso já se discutiu muito durante algum período, e ainda sob a sistemática do Código de Processo Civil anterior. Porque há cerca de 8, 10 anos atrás, o INSS requeria, colocava dentro dos pedidos, exatamente que, com a procedência, fosse determinado a criação de um fundo, certo? Ou depósito de valores para cobrir essas prestações vincendas. Só que, de acordo com a sistemática do CPC anterior, e que é mantido no atual, essa questão da formação deste capital para essas situações só é cabível ou só teria cabimento diante da natureza alimentar da prestação. E aqui, a ação regressiva tem caráter indenizatório, mas não tem caráter alimentar. Então, o judiciário não acolheu este pedido da questão da constituição de capital para suportar essas prestações futuras. E aí o que acontece? Nós vamos ter uma execução que se protrai no tempo, que vai se executar as vencidas e, a partir do momento do início da execução, mês a mês, vai ter que haver exatamente a empresa fazendo o ressarcimento do valor daquela prestação. E isso vai ser acompanhado pelo Poder Judiciário? Por óbvio que não, né? Isso vai ser feito dentro do cumprimento e da execução dessa sentença, dessa decisão, que se protrai no tempo, mas com o autor INSS acompanhando.
partir do momento em que o réu deixa de cumprir injustificadamente a sua obrigação decorrente do título judicial, certo? Da decisão judicial, cabe informar em juízo dizendo, olha, juízo, não está sendo cumprida a obrigação. E aí se tem uma outra formatação ou vai se buscar dar efetividade a esta decisão adotando-se outras medidas ou um procedimento diferenciado. Mas aqui é interessante. E o ressarcimento é destinado e vai para o fundo do regime geral de previdência social. Isso aqui também é importante. Em algumas situações vão ter só prestações vincendas. Vincendas não, vencidas. Na situação de cobrança de um período de um auxílio-doença acidentário do trabalho. Período de auxílio-doença acidentário do trabalho que esse benefício foi pago hipoteticamente por 1 ano e meio. Certo? Então, cobrar-se-ão as 18 prestações que foram pagas que devam ser ressarcidas. Quanto à questão da atualização desses valores, nós temos legislação própria que trata como serão atualizados esses valores devidos ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social. E conquanto se trate de ressarcimento de prestações previdenciárias, se está trabalhando com uma ação de caráter indenizatório e ressarcitório. E com base na legislação própria, o índice para atualização desses valores é a taxa Selic, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, certo? Única notícia boa é que pelo menos a Selic nunca esteve num patamar tão pequeno, né, quanto agora, cerca de 1 ano para cá, né? Nós temos isto. Então, isso aqui também é importante. Esses valores poderão ser parcelados, poderão ser objetos de parcelamento? Sim. Inclusive, toda a parametrização, as condições para este parcelamento dos valores decorrentes de ação regressiva, tivemos uma portaria nova, agora emitida e publicada em 27 de janeiro de 2020, que é a Portaria Conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, /INSS, /PGF, número 1, certo? Ela é do dia 24 de janeiro, publicada no Diário Oficial da União, de 27 de janeiro. E lá, essa portaria ela prevê desconto sobre o valor de ressarcimento de parcelas vencidas, incluído desconto sobre juros e correção e também das parcelas vincendas. E pode-se parcelar parte, certo, dos valores devidos ou o total da dívida. Isso tudo está regrado e depende para este parcelamento os limites de alçada e os descontos que serão aplicados dependendo do valor devido e do valor, né, que foi gerado por conta desta ação regressiva. O que vai ser instruído junto com essa ação regressiva? O INSS tem que juntar todos os documentos comprobatórios da presença da culpa, seja em sentido amplo, seja em sentido estrito ou dolo da empresa. E geralmente um dos documentos cabais para instrumentalizar esta comprovação é exatamente o relatório do acidente do trabalho, né? Documento esse cujas iniciais não são muito boas porque confunde no direito previdenciário, é RAT, né? Mas de relatório de acidente do trabalho, que é feito, produzido, assinado por auditor do trabalho, portanto, um documento com fé pública. Então,
a maior parte das ações regressivas acidentárias do trabalho, né, tem esse suportamento ou no RAT ou ainda nas decisões da Justiça do Trabalho. Que nós não podemos também esquecer que o acidente do trabalho ele pode gerar várias ações judiciais. Pode gerar essa ação regressiva, certo? Baseada em responsabilidade civil e delineada nos artigos 120 e 121 da Lei 8.213. Mas o empregado ou seus herdeiros, no caso de morte dele, pode mover ação de indenização contra o empregador, com base no artigo 7º, inciso 28 da lei. Artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal. Uma das discussões fortes que nós temos, a questão do prazo de prescrição. Ora, se é uma ação de ressarcimento, qual é o prazo prescricional que é aplicável? Aqui nós temos 3 possibilidades de interação ou de solução. Certo? Qual é o primeiro? Não prescreve o fundo material do direito. O que prescreveria seria o direito ao ressarcimento, certo? Como a prestação é paga continuadamente, né, não haveria essa prescrição. Segunda posição, ou segunda possibilidade de se enxergar. A prescrição a ser considerada é de 5 anos, com base, com fundamento lá no decreto 20.910 de 1932, prescrição em face da Fazenda Pública, e que aqui, conquanto não seja em face, se aplicaria analogicamente o decreto 20.910 de 1932. E a terceira vertente, possibilidade de se enxergar, a prescrição de 3 anos. Prescrição determinada lá no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, para ação de ações de pretensão de responsabilidade civil. Primeira forma, praticamente não tem adesão, né? Se você procurar, você acha adesão de tudo quanto é naipe, mas é a que menos tem adesão. A segunda, ela tem uma adesão ótima, e a terceira, ela também tem uma adesão ótima, mas com um detalhe. A prescrição de 3 anos, ela é otimizada, ela é aplicada, mas com uma tendência com viés de aplicação na primeira instância. No âmbito dos TRFs e no STJ, ainda não se tem uma posição marcada ou determinante, mas há uma tendência da questão da aplicação da prescrição de 5 anos. Mas é importante que nós, enquanto estudiosos e que trabalhamos com direito social, que vamos ter contato com a ação regressiva, que nós identificamos as 3 possibilidades, certo? E instrumentalizemos de acordo com a necessidade, ou de acordo com o polo processual em que se está, certo? Isso faz parte da análise do fenômeno jurídico como um todo. Então, vimos o prazo. E quando ele começa a ser tramitado, ou ele é deflagrado? Também, quanto a isso, nós temos 2 momentos que podem ser trabalhados, instrumentalizados. Primeiro, o marco da deflagração é o momento a partir do qual o regime previdenciário passou a suportar o dano. Então, o prazo começaria, seja de 5, seja de 3 anos, não do fato, não do dia do acidente, mas a partir do momento do pagamento da primeira prestação, porque aí, efetivamente, foi o momento que o sistema começou a pagar esta prestação, que quem deu causa foi a empresa. Ok? Posicionamento. O outro, o marco da deflagração do prazo é o momento da ocorrência do acidente. Certo? Então, são as 2 possibilidades de se enxergar. Não só qual o prazo, como também quando ele é
iniciado ou quando ele começa a ser contado e ser deflagrado. A empresa condenada em ação regressiva, quando ela está em recuperação judicial. Olha o que a Lei 11.101 de 2005, que é a atual lei, né, de recuperação judicial, fala. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Né? E aí é interessante que nós observemos e lemos, né, dentro também da análise da ação regressiva, quando essa empresa está em recuperação judicial, os parágrafos 1º, 3º e 4º da Lei 11.101. Aqui uma questão que surge muitas vezes, o fenômeno da terceirização, quarteirização, né? Em alguns casos, quinteirização. Né? Como é que fica essa questão da responsabilidade? O que se tem observado do indicativo e da adesão da aplicação nas decisões judiciais é que tanto a empresa tomadora de serviço como a prestadora, no caso, né, de terceirização, elas respondem conjuntamente. Elas respondem solidariamente com a obrigação do ressarcimento caso haja a condenação. Certo? Isso também é um ponto e um aspecto interessante. E, continuando ainda, o que nós temos aqui de observar dentro dessas ações regressivas? Até no aspecto pragmático, a empresa ela precisa buscar uma orientação jurídica adequada e atualizada. Porque até as grandes seguradoras, quando vão fazer seguros das empresas, elas passaram a exigir documentos que comprovem a adoção de medidas preventivas, certo? Porque às vezes a empresa ela tem um co-seguro, certo? Ela tem o seguro obrigatório, que é o pagamento lá, né, das contribuições para a cobertura dos riscos acidentários do trabalho, e também tem um seguro privado. Mas mesmo as seguradoras privadas, diante desse recorte, diante dessa situação que nós estamos tratando, passaram a exigir, tudo bem, a gente vai dar cobertura, a gente vai concluir na sua pólice. Porém, você tem que, para a gente analisar atuariamente sobre a questão de quanto eu vou cobrar para dar essa cobertura adicional, você tem que me juntar os documentos ambientais, os documentos do trabalho que comprovem que a empresa cumpre e que adota as medidas de prevenção. E olha que oportunidade, o ampliar do leque, né? Não só para profissionais da área do direito, mas isso afeta também profissionais da área de seguro privado, né? Atuários. Isso abre este mundo, que já não é tão novo, né? Mas este mundo da chamada advocacia empresarial previdenciária, e que atua na questão de como manter um PPRA, de como fazer um PPP, né, de como questionar um FAP-NETEP, a questão de atuação quando há necessidade em uma ação regressiva acidentária do trabalho. E isso são aspectos que os profissionais eles têm que estar atentos, se mantendo atualizados e prospectando campos e nichos próprios e específicos. E quem sai à frente obtém, né, um campo quase que inexplorado para atuação. E um campo que há uma demanda de profissionais. As empresas, às vezes, buscam profissionais com essa expertise e não encontram em número suficiente. E isso faz toda a diferença. Então, aqui nós temos essa ação regressiva acidentária do trabalho e nós temos também a chamada ação regressiva decorrência da violência doméstica. O que eu gostaria de chamar a atenção em relação à ação regressiva
em decorrência de violência doméstica é que, primeiro, com essa alteração da Lei 8.213, isso não é uma ação com base exclusiva no direito civil. Ela hoje está positivada, ela foi incorporada na legislação previdenciária. Isso é importante. E qual é o escopo de presença? Quando, em decorrência dessa violência, essa mulher, né, ou esta companheira, ela fica incapacitada para o trabalho, ou muitas vezes adquire uma incapacidade permanente, ou muitas vezes morre em decorrência, se ela tem qualidade de segurada e se gerou o pagamento de prestações, é o momento de análise dentro do PIP, né, daquele processo administrativo, para ver se o causador tem condições de efetivar este ressarcimento. E não só isso. Né? Tem alguns outros meandros que são interessantes que nós conversemos. O aspecto do ressarcimento, ele não prevalece nessas ações regressivas em decorrência de violência doméstica. Porque o que se verifica? Se a vítima ainda convive ou voltou a conviver com o agressor, é uma das hipóteses que estão estabelecidas e regradas neste ambiente de atos administrativos normativos em que essa ação regressiva, ainda que se identifique, né, a culpa, o dolo, todos os elementos, não será ajuizada. E não será ajuizada visando exatamente a proteção desta vítima. Porque se em decorrência daquela agressão anterior, essa pessoa já está convivendo, voltou a conviver por qualquer motivo, e aqui não cabe se fazer juízo de valor, né? Voltou a conviver, ora, o ajuizamento da ação pode ser um gatilho para uma outra agressão, ou para uma outra situação de violência. E por óbvio que seria interessante, havendo capacidade econômica, o retorno deste recurso. Mas a proteção da vítima, certo? Da incolumidade física e da própria vida é preponderante. E tem que ser preponderante. E aí é caso de não ajuizamento, certo? Como também a presença dos filhos, né? Principalmente no caso de morte, às vezes os filhos estão com o agressor ou continuam sob a guarda, né, do agressor. E aí, nessa situação também, tendo todos os elementos presentes, não será ajuizada esta ação regressiva. Aqui também a questão de proteção, de incolumidade e de vida, não da vítima agora, direta, né, da vítima indireta, que são os filhos, ou quem está dentro, né, deste núcleo familiar. E ainda o que eu quero conversar, súmula 229 do Supremo Tribunal Federal. A indenização acidentária não exclui a do direito comum em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Certo? Porque isso também, por vezes, é trazido dentro da defesa da empresa na ação regressiva. Dizendo, olha, já houve o pagamento de indenização, principalmente na ação regressiva acidentária do trabalho. Já houve o pagamento da indenização ao trabalhador. E aí se estaria diante de um bis in idem, de um pagamento em duplicidade, essa ação regressiva que tem caráter ressarcitório. E tem súmula já pronta, estabelecida e que se mantém atual, né, quanto a esta temática. Então, por isso a questão de se trabalhar, de se ter estes elementos da empresa fazendo um trabalho preventivo de adequação dentro da questão das normas de segurança, de saúde do trabalho e manter a guarda dos documentos necessários. Porque, às vezes, a empresa ela junta a documentação na defesa da ação regressiva e ela junta e diz, não, efetivamente está aqui o documento, olha, está aqui, entreguei o documento do EPI, né? Entregou há 10 anos atrás.
não tem a comprovação de troca, de manutenção, né, de que tudo é exigido e colocado e determinado lá na CLT, né, nos artigos 156, 157, 158, nós temos uma série de previsões que são de responsabilidade da empresa. E não só na CLT, na própria Lei 8.213, dentro dos artigos, a partir do artigo 19, que trata de acidente do trabalho, nós temos uma série de obrigações legais impostas, determinadas à empresa, quanto à questão de EPI, quanto à questão de proteção e de efetivação de proteção do trabalhador. Então, isso aqui também é importante. Justiça competente. Qual é o órgão do Poder Judiciário competente para processar e julgar as ações regressivas? Conquanto hoje isso diga, a maior parte das pessoas, professor, é da Justiça Federal, né? Num padrão mais comum, mais de consenso. Mas nem sempre foi assim. No início da instrumentalização, houve uma discussão muito forte, muito calorosa, se a competência era da Justiça Federal ou se era da Justiça do Trabalho. Por quê? Se você for fazer uma digressão muito grande, você vai achar uma conexão, um ponto de contato com a relação de trabalho, certo? Porém, o que prevaleceu foi exatamente que aplica-se, no caso, a regra do artigo 109, inciso 1º, e não a regra de competência do artigo 114 da Constituição, que trata da competência da Justiça do Trabalho. O 109 fala: compete aos juízes federais processar e julgar, inciso 1º, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho, certo? Então, aqui também nós temos este ponto que é importante, que nós não podíamos passar pelo tema sem ir identificar e pontuar. Parararará, ótimo. Deixa eu me ver aqui só algum aspecto importante que possa ter ficado mais afastado. Deixa eu ver. Depois eu ainda vou falar, para arrematar, das novas ações regressivas. O fundamento maior, né, das novas regressivas, que é de todas as regressivas, mas essas que ainda não estão expressas nos incisos do artigo 120, é o artigo 934 do Código Civil, que diz: aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Certo? E isso vai na linha do que é confirmado e que demonstra a atualidade da súmula 229 do Supremo Tribunal Federal. O direito de regresso não implica necessariamente em bis in idem, ok? Isso aqui também é um ponto que nós devemos destacar. E, por fim, as novas regressivas. Quais são as novas regressivas? O que nós temos aqui neste ambiente? As novas regressivas, basicamente, eram dois tipos. Uma já foi positivada. Fica a ação regressiva em decorrência de acidente de trânsito. Em que padrão? Em que recorte? Né? Em que situações? Naquelas situações em que o condutor, o motorista, ele utiliza este veículo automotor para ser um instrumento que vai ceifar vidas. Em que situação? Quando ele dirige sob impacto, sob influência de drogas, certo? Ou de substâncias entorpecentes, autorizadas, lícitas ou ilícitas. Porque pode ser que ele tenha bebido álcool, certo? Droga lícita, autorizada,
a venda, exceto para menores de 18 anos, né? Ou qualquer outra substância entorpecente, droga não autorizada, né? A sua venda, independentemente de faixa etária. Então, se esse indivíduo ele dirige nessas circunstâncias, além de todas as outras decorrências, em tendo capacidade econômica, né, ele deva ser chamado para efetivar o ressarcimento. E lembrando, isso é importante, né? Quem entende que isso se estaria desnaturando a essência ou o fundamento da Previdência ou do Seguro Social, nós temos só que chamar a atenção que nós estamos diante de uma nova sociedade, né? Que Ulrich Beck fala de sociedade de risco. E se o sistema previdenciário, no caso, o regime geral, não vai buscar esse ressarcimento quando possível, ou em havendo capacidade econômica, a gente vai elasticizar excessivamente o princípio da solidariedade. Por quê? Se não for buscar esse ressarcimento, todos os que contribuem, na forma direta ou indireta, né, nos termos lá do artigo 195 da Constituição, todo mundo vai estar pondo seu centavinho para pagar esse benefício de um auxílio-doença acidentário, decorrência desse acidente de trânsito, de uma aposentadoria por invalidez, e olha o vício da idade, né, que entorta a boca, né? A aposentadoria, o benefício de incapacidade permanente, né, na linguagem atual, ou mesmo uma pensão por morte, certo? Então, essa instrumentalização vem para adequar a realidade da sociedade que produz novos riscos, né? Por óbvio, vamos pensar lá na origem do seguro social, Bismarck, né? Lá nos anos de 1883. Tinha automóvel? Não, né? Nós tínhamos os Tilburys, né? As charretes, né? Aqueles trecos lá, imponentes, bonitos, lindos, que a gente vê em filmes, mas não tinha o potencial hoje, né, de um automóvel que acelera de 0 a 100 em poucos segundos e que pode ser utilizado indevidamente, né? Então, uma das situações dessas novas ações é esta, né? Dirigir sob, né, influência dessas substâncias entorpecentes ou dirigir imprimindo uma velocidade completamente desarrazoada, certo? Você está numa avenida cuja velocidade autorizada é de 60 km por hora e você está transitando e passando ali a 130, 140. Nessas situações, por óbvio, se ultrapassou toda a questão de licitude, de padrão mediano, né, de prudência e se não mesmo a presença do dolo, ainda que um dolo eventual, né? Pode dizer, olha, tudo bem, eu sou bom, dirijo bem e eu controlo máquina, né? Mas você está assumindo o risco de matar alguém, né? E curiosamente, nesses grandes acidentes automobilísticos, qual é o padrão que se repete? Que muitas vezes o causador sobrevive, né? Não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas é um fato. E que causou, às vezes, ceifou a vida de 3, 4, 5, 6 pessoas ou mais em decorrência deste ato ilícito. Então, hoje, como esse espaço de novas ações regressivas, o que nós temos são essas ações em decorrência de acidente automobilístico. E que nós temos uma decisão judicial favorável, já há bastante tempo em Niterói, tem uma que aguarda recurso de apelação no âmbito do TRF da primeira região, né, Brasília, porque na de Brasília, que foi a primeira proposta, né, de acidente, ela não teve o julgamento do mérito por conta da prescrição, entendeu? Então, recorreu-se exatamente para se discutir ou para que o tribunal verifique se é o caso de ter um outro entendimento sobre a questão do prazo prescricional e aí analisar o mérito especificamente. Okay? Então, basicamente, eram esses os aspectos que eu queria falar
e chamar a atenção e fazer agora a minha propaganda institucional, né? Direito Previdenciário, 12ª edição, editora Ridel. Basta entrar no link da editora, já está disponível, já chegou, está bonito, revisto, né? E aí, não vou ficar enfeitando muito pavão, que nem é bonito, né? Não sou marqueteiro, eu sou professor e tenho uma obra para divulgar o que você pensa, enfim, o resultado dessas informações transformadas em conhecimento ao longo de décadas, né, de ensino e de atuação com direito previdenciário. Então, agradeço a possibilidade de nós estarmos conversando, trocando, né, informações com colegas e passo a palavra à presidente Adriana Oliveira. Professor, e que professor? A gente colocou o link para a compra do livro, está aqui já. E excelente, excelente palestra. A gente tira, assim, é interessante ver essa vertente também do trabalho, né, do que se abre do profissional. Tem muito estudante também nos assistindo e tem gente que às vezes está começando o direito previdenciário, quer um rumo. É interessante estudar. E ter essa noção, né, Adriana, de que às vezes alguns campos, algumas áreas possam ter algum espaço de congestionamento, mas se abrem tantas outras oportunidades e tantos nichos e que há necessidade de se estar observando e acompanhando. E esse é um deles. Com certeza. Nós temos uma pergunta aqui, professor, do Fábio, que é nosso companheiro lá de comissão de São Paulo. Ele pergunta assim, no caso de culpa concorrente, configura-se o ato ilícito que seja propositura da ação regressiva? Se for, como é mensurado, nesse caso, o valor da indenização? No caso de culpa concorrente, no padrão das decisões judiciais, tem se determinado a responsabilidade na forma e no padrão que foi identificado naquele caso concreto. Certo? É o padrão das decisões, né? Sim. Logicamente que o INSS vai dizer que no caso de culpa concorrente, eles pagam, depois eles se resolvem lá via regresso, etc. Né? Certo. Professor, outra coisa. Em 2011, mais ou menos, a Justiça do Trabalho começou uma campanha do trabalho seguro, né? Tem um congresso em Brasília, eu participei até, tive a oportunidade, e lá nasceu esse convênio também entre, né, a AGU e a Justiça do Trabalho, para que as sentenças fossem enviadas para a Procuradoria. O senhor esclareceu que, na verdade, não são todos os casos só de morte e amputação, vamos supor, doença ocupacional não estaria. Quando se recebe a sentença, procura-se o processo para pegar a prova ou faz-se uma nova investigação do que aconteceu? Aqui é só fazer um ajustamento. A maior parte das ações regressivas são diante de morte e amputações graves, mas cabem em relação a tudo, certo? Basta que se tenham esses elementos, que não chegam em um volume significativo, porque uma boa parte da massa de elementos que chegam para serem analisadas vem lá das gerências, né, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né? E a fiscalização por parte da fiscalização do trabalho só se dá adiante, até por uma questão de custo-benefício e uma questão de escassez de auditores em relação a mortes e amputações graves, né? Mas lógico que o Poder Judiciário, seja uma decisão no âmbito dos TRT, seja do TST, ainda que seja de doença profissional ou qualquer que seja, vai ser analisada. E uma vez que aquela informação, fruto do convênio, ingressa e é dado notícia, não se pode arquivar por arquivar, porque isso geraria até responsabilidade de quem é responsável por receber e fazer a abertura e encaminhar para os setores próprios a análise, ok? E nós temos vários exemplos e casos de ações regressivas em decorrências de doenças do trabalho e de doenças profissionais. Inclusive, uma coletiva, né, que foi movida no Sul
contra empresas frigoríficas. Que essa ação, como era uma coletiva e envolvia uma série de coisas, é uma ação que inaugurou, né, uma ação coletiva regressiva, porque até então só se tinha a aplicação, né, e uso das individuais, mas se mostrou também uma possibilidade, que dá mais trabalho, ela é mais laboriosa, no sentido de que tem que se comprovar caso a caso. Né? Não basta dizer, olha, a empresa, de uma maneira geral, descumpre. E, portanto, todas caracterizam-se. Como tem que comprovar caso a caso, benefício a benefício. Professor, uma pergunta. Nesse tipo de ação, na ação regressiva, por exemplo, por doença ocupacional, realiza-se perícia médica, vistoria no local de trabalho, ou a prova produzida, por exemplo, no processo trabalhista já serviria como prova emprestada? Pode ser feita a prova pericial, desde que o espaço e o ambiente do trabalho estejam presentes. E aí, complementando a resposta que a Adriana fez, no caso dessas informações de ações judiciais, você já tem todo um conjunto probatório. Tem perícia ambiental feita e realizada. E aí vai se fazer exatamente o uso e a instrumentalidade da prova emprestada. Ok? Obrigada pela resposta. Nós temos uma pergunta de uma participante, Eliana. Ela gostaria de saber o seguinte: professor, mas o pagamento do SAT não é justamente para custear os acidentes de trabalho? Se a empresa paga o SAT, não seria errado cobrá-la em ação regressiva? É aquela contribuição em grau, né, em decorrência do GILRAT, né? Ela não se confunde com bis in idem. Isso aqui é um dos elementos que é padrão nas defesas da empresa, né? De cara, o que vem? Da inconstitucionalidade do artigo 120, né? Do bis in idem tributário por conta da natureza tributária das contribuições. Mas aqui, o que se tem? Quando a empresa ela paga a contribuição de 1, 2 ou 3%, de acordo com o grau de risco, para a GILRAT, ela está pagando dentro de um contexto de risco padrão, de risco normal. Agora, quando ela paga, ela não está autorizada a descumprir com a legislação de saúde, de proteção do trabalhador, com as previsões da CLT, com as previsões da Lei 8.213 quanto a esta proteção. Se ela descumpre, seja na vertente de ação ou omissão, certo? O que vai se ter? Ela está gerando um risco que o pagamento não cobre, porque quando ela paga, ela está dentro do risco normal, dentro do risco padrão. E aqui ela estaria gerando um risco anormal, um risco extraordinário que não está coberto. E aí, isso que é o objeto e que tem que ser muito bem trabalhado e delimitado na ação regressiva. Que, efetivamente, houve o pagamento. No padrão normal, dentro do risco normal, quem tem o dever de pagar essa prestação? Hoje, Instituto Nacional do Seguro Social, que é o responsável. Agora, dentro deste risco gerado, criado pela empresa e fora do que está previsto e que houve pagamento, há a necessidade do ressarcimento, certo? Isso é padrão na defesa, mas é bom que, como na contestação, tem que se colocar todos os meios de defesa possíveis e imaginários, né? Pode até se colocar, faz parte. Agora, é bom trabalhar documentalmente e fazer a prova de que a empresa cumpriu com as suas obrigações e que ela está dentro dessa área de risco normal, o risco geral coberto pelo GILRAT. Ok? Professor, no final das contas, a melhor alternativa para a empresa é sempre trabalhar na prevenção, né? Igual o doutor comentou no começo. Existe um nicho de atuação super grande para a advocacia na questão consultiva, né? Um trabalho preventivo de outras empresas para que esteja de acordo com a legislação. A prevenção é melhor em sempre, é bem difícil, né? Mas, assim, nós não temos estatísticas assim, já produzidas
ao longo do período de intensificação das ações regressivas. Mas o que a gente observa do padrão é que as empresas elas ficaram muito mais atentas e muito mais sensíveis a buscar profissionais da área do direito para identificarem as rotinas dentro da sua realidade para que elas se adequem às previsões legais. Até por uma pressão conjunta, a ação regressiva é mais um ponto de pressão. Mas nós tivemos ao longo do tempo que FAP-NETEP, não é isso? Tivemos a questão das ações regressivas e que isso tudo gera uma oneração da empresa se ela não cumpre a legislação. E até então, antes das regressivas, a empresa não estava muito preocupada, não, dizendo, tudo bem, o trabalhador sofreu um acidente de trabalho, perfeito, fico sensibilizado, né, com a perda ou com a morte, mas para isso eu já paguei INSS. E hoje, dentro do que nós conversamos, se ele não comprovar que cumpriu, pode ser que ele seja condenado a fazer o ressarcimento também do sistema previdenciário. Né? E aí aqui é aquela figura que se trabalha desde os primeiros artigos que se começa a discutir e criar uma doutrina, né, da ação regressiva. Quando a empresa paga as contribuições, ela não recebe um cheque em branco para dispor e fazer o que quiser com a saúde, né, do trabalhador, com a vida do trabalhador. Ok? Professor, é um tema fascinante. Acho que nós precisaríamos de muito tempo para tratar sobre todas as dúvidas que o assunto demanda. Mas nós estamos bastante preocupados com a sua hora. Sei que o doutor já vai entrar em uma outra aula agora, 8h30. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, seu precioso tempo. Estamos aqui com um bate-papo lotado de elogios, todo mundo gostou muito. E já está convidado para um próximo tema, para um próximo webinar aqui na nossa quinta-feira previdenciária. Sempre será um prazer. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela assistência. Um abraço para todos os colegas. E esse espaço institucional, exatamente esse. Dentro da sociedade informacional, nós precisamos compartilhar o conhecimento. É a forma também que nós temos de colaborar com toda a sociedade para a sua melhoria. Cada um dentro da sua área, da sua expertise, mas se cada um colaborar dentro da sua área de otimização, nós teremos, por óbvio, uma sociedade melhor, certo? Então, agradeço a todos e um abraço, boa noite a todos. Obrigado, Adriana, obrigado a todos os integrantes da Comissão de Direito Previdenciário de Pindamonhangaba. Obrigada, Miguel. Gratidão sempre, sempre. Boa noite, tchau, pessoal. Um abração. Tá, boa noite.